Filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se, todavia, alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Vamos ter mais uma breve oração. Senhor, usa, Pai, o teu servo como instrumento da tua palavra e que teu Santo Espírito nos conduza nesse momento, Senhor. Em Cristo Jesus que oramos. Amém. Nós vamos falar, meus irmãos, é um texto que fala sobre o perdão, né? Uma sequência que ele fala sobre se a gente confessar o pecado, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. E aí, ele fala, então estou tranquilo, você pode pensar. Mas aí João fala, essas coisas, filhinhos, olha a forma como o João trata, né? Os ouvintes, os leitores da carta. Filhinhos, é uma forma amorosa, uma forma carinhosa, uma forma de quem tem intimidade com aqueles leitores. Ele fala, essas coisas eu vos escrevo para que não pequeis. Então o intuito não é porque eu sou perdoado que eu estou liberado para pecar. A carta de João, quando a gente estudou ela na escola dominical, hoje nós fizemos uma revisão, e ela diz para a gente avaliar com quem nós andamos, quem nós ouvimos, os pregadores que nós ouvimos, e fazer isso necessariamente nós precisamos julgamento, precisamos julgar. Então é necessário que você julgue. Por que eu estou ouvindo ele? Por que eu estou andando com essa pessoa? E em todo momento nós estamos emitindo julgamentos das decisões que nós vamos tomar. E será que esse pastor não está falando nenhuma heresia? Será que as pessoas que eu tenho andado, elas estão andando na luz? Nós precisamos avaliar isso. Com quem que eu tenho andado? E pelo que João nos traz, no prólogo, a carta é suficiente para combater as heresias, o gnosticismo e o docetismo, que eram as duas heresias da época, que os peripatéticos, que eram os pregadores que ficavam andando de igreja em igreja para confundir a mentalidade das pessoas. Mas o que ele diz lá no prólogo já da carta, porque ele diz que ele está transmitindo aquilo que ele ouviu, aquilo que ele recebeu, daquele que ele viu e tocou, de alguém que viveu em carne e osso, e com isso ele já combateu ali a maioria das heresias que eram pregadas no início. E ele fala que nós somos firmes aonde? Nós fixamos no Evangelho. Para muitas pessoas têm confusão do que é o Evangelho. O que é o Evangelho? Muitas pessoas dizem assim, Evangelho é você amar ao próximo e ser bondoso e fazer caridade. Não, isso não é o Evangelho. Isso pode ser uma consequência de alguém transformado pelo Evangelho. O Evangelho é uma mensagem a respeito do Deus que nos uniu, através do homem Cristo. Uma mensagem de Deus que nos uniu através de Cristo no sacrifício da cruz. O verdadeiro Evangelho é sobre Deus, sobre o caráter de Deus, sobre os atos de Deus, sobre o próprio Deus, o ser de Deus. A mensagem do Evangelho, ela não envolve o homem, ela é teocêntrica, ela é o ser de Deus. E como consequência da mensagem do Evangelho, como transformação do Evangelho, como arrependimento, você passa o quê? A produzir boas obras, que aí sim você vai ajudar, você vai fazer outras coisas.
não adianta eu saber muita teologia e não colocá-la em prática, não usá-la, não entender o verdadeiro significado da obra salvífica da cruz. O verdadeiro, então, evangelho é sobre o próprio Deus. Eu venho aqui, nós acabamos de confessar os nossos pecados. Para algumas pessoas, eles entendem que é o que? A licença para eu pecar mais uma semana, e não é isso. Os crentes genuínos, eles estão convictos da verdade, eles colocam Deus no centro da sua vida, eles são honestos diante de Deus com os seus pecados. Um crente verdadeiro vive na luz do perdão de Deus. Mas pode surgir problemas diante disso, né? Eu estou perdoado, e diante do perdão de Deus pode surgir uma confusão. E a gente precisa ter equilíbrio. Por quê? A primeira coisa que pode surgir é um desânimo, porque Deus exige de nós santidade, exige de nós uma postura. Porque se fosse simplesmente assim, estou salvo uma vez salvo para sempre, é verdade. Mas Ele exige de nós obedecermos a palavra de Deus, exige de nós santificação, exige de nós que nos aperfeiçoemos à semelhança de Cristo. Olha o que a palavra nos diz: filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Ele é propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. João diz que está escrevendo para quê? Para que nós não pequemos. Esse é um bom pensamento, mas a experiência nossa é o que? É de luta contínua. Ele sabe que nós vamos pecar. E aí ele fala, mas todavia, se você pecar, tem um advogado, Jesus Cristo, o justo. Nós nos identificamos mais com Paulo em Romanos 7, que diz assim: o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Nós, seres humanos, nos identificamos mais assim. Lemos as palavras de Jesus em Mateus 5:48, que diz assim: sede perfeitos como o vosso Pai celestial é perfeito. Olha que dificuldade, olha que peso que talvez venha, e talvez por isso venha o desânimo. Eu nunca vou conseguir ser perfeito como Deus é perfeito. E é verdade, não vai mesmo. Sabemos que isso está muito fora da nossa experiência, a perfeição. E a única maneira de atender a esse padrão é fingir ser algo que nós não somos. E isso é o que? Fingir ser é tentar redefinir o pecado, tentar renomear, tentar justificar o pecado. Isso é rebaixar a santidade de Deus para parecer ser algo que nós não somos. E isso quem fazia muito são os hipócritas, fariseus, que gostavam de parecer ser para as pessoas e não para o próprio Deus. Os fariseus eram assim. Por causa disso, a mensagem do perdão de Deus pode ser muito desanimadora, muitas vezes. Alguns realmente desistem, porque acham que nunca estarão à altura. Eu nunca vou conseguir o padrão de santidade que Deus exige de nós. A santidade absoluta, de fato, irmãos, é só com Deus. O padrão de Deus é inalcançável. Como eu disse de manhã, para o pessoal de exatas, é como uma assíntota horizontal. Ela vai se aproximando no gráfico, mas ela nunca toca o topo. O seu padrão de santidade, por melhor que ele seja, ele nunca vai alcançar o padrão de Deus. Ele nunca vai chegar no topo do gráfico. Ou como nós dissemos hoje pela manhã, é como um gráfico da Bolsa de Valores. A longo prazo ele sempre está subindo, mas com diversas quedas. Ele sobe com quedas. A nossa santidade é assim. Nós estamos crescendo diante de Deus, contudo nós estamos o quê? Sempre tropeçando e caindo ao longo da nossa jornada. Podemos até acreditar que somos verdadeiros crentes, por quê? Porque nós continuamos a lutar. Eu acredito que é isso que Jesus está fazendo aqui. Ele está estabelecendo um padrão para nós trabalharmos. Sede perfeito, né? Ele diz assim, sede perfeitos como vosso Pai Celestial é perfeito. O mínimo que Ele exige de nós é que você lute por sua santidade. E não que você tenha licença para continuar pecando na próxima semana. E esse é o padrão que Cristo está
buscando de nós. A palavra advogado aqui, meus irmãos, a palavra advogado é uma palavra grega, paráclito, que significa andar ao lado, estar ao lado, né? Chamado ao lado, pode ser traduzido. A imagem é semelhante a um advogado. Nós temos um advogado junto ao Pai. Ele está do nosso lado quando nós somos acusados. E esse advogado, quando ele está perante o juiz, e o juiz vai dar a sentença de condenação para nós, o que esse advogado faz? Ele fala assim, ó, senhor juiz, cobre-o da minha conta. Sou eu que vou pagar por esse pecado. Ele roga por nós com base no sacrifício que ele já fez em nosso favor. Também é dito que Deus é o nosso sacrifício, o nosso sacrifício expiatório, a nossa propiciação, como é traduzida aqui na versão que nós lemos. E a propiciação, a palavra hebraica ali para propiciação é Kippur, do Yom Kippur, dia da expiação, né? O dia da expiação. Você pode ler sobre o dia da expiação bíblico em Levítico 16. O que acontecia ali? Os pecados do povo eram confessados diante de Deus e há uma série de sacrifícios feitos. E eu acho que a parte ali principal da cerimônia era quando eles pegavam ali, traziam 2 cabras à frente, 2 bodes. Um bode era morto e o seu sangue era derramado ali no altar em forma de pagar o pecado do povo. O segundo bode é chamado de bode expiatório. O sacerdote colocou as 2 mãos sobre esse bode, confessou o pecado do povo, e então esse bode é levado para o deserto e libertado. Esse bode simbolizava o quê? A remoção do pecado e a ira de Deus da comunidade. Isso é, através do bode expiatório, Deus nos libertou da sua ira. João diz que isso que Jesus faz por todas as vezes que nós pecamos contra Ele. Ele morre como nosso substituto. E Ele é aquele que nos faz reto novamente. Talvez uma ilustração ajude, né? Cristo já fez isso de uma vez por todas, por isso que nós não precisamos de novos sacrifícios. Considere o caso de um trabalhador de uma fábrica, de uma indústria qualquer, que sofreu um acidente. Foi gravemente ferido, e ele ficou com sequelas daquele acidente de trabalho. E depois que todos os médicos fizeram todo o exame, todas as perícias necessárias, eles identificaram que a culpa do acidente foi da própria fábrica que não forneceu os EPIs, equipamentos de segurança individual, para aquele trabalhador. E aquele trabalhador, então, processou a indústria, isso é, ele levou a indústria na justiça, e ela era responsável pelas condições perigosas que resultou, então, naquela paralisia permanente daquele homem. Tá? O tribunal concede ao ferido, então, aquela pessoa que ficou paralisada, uma grande quantia em dinheiro e para cobrir a sua dor, o sofrimento da família, a lesão permanente que ele vai ficar. Uma vez que a empresa paga aquilo, e uma vez que a empresa pagou aquela sentença, ela cobriu todas as suas irregularidades perante a lei. Todas as exigências da justiça foram satisfeitas. Contudo, a empresa não tem mais nada, nenhuma responsabilidade para com aquele homem ferido, aquele seu ex-funcionário. Isso é o que o primeiro bode faz. Mas o homem ferido ainda pode continuar com mágoas, ressentimento, amargura e até mesmo ódio daquela empresa, porque aquela empresa proporcionou aquilo para ele. Ele pode passar o resto da vida abominando o nome daquela empresa. E mesmo que ele tenha se direcionado, né, ela tenha se direcionado para dar toda a quantia em dinheiro, cumprir tudo que a lei exigiu dela, ele continua odiando, abominando aquela empresa. A dívida que o erro incorreu foi paga, mas a ira que incorreu não foi removida. Porque aquele ex-trabalhador continua com a ira, com o ressentimento daquela empresa. Mas o que Cristo fez é diferente.
Quando Cristo morreu, ele não apenas pagou a dívida pelo nosso pecado, mas também reconciliou-nos com Deus, retirando a ira de Deus de nós. Ele removeu a ira do Pai de sobre nós. João nos diz que Jesus era o Quipur, isso é, a propiciação pelos pecados do mundo inteiro. Ele não está dizendo que todos vão para o céu, isso é importante que a gente entenda. Não é isso quando ele fala que Cristo é a propiciação pelos pecados do mundo inteiro. Ele está dizendo o quê? Que Jesus é o sacrifício para todas as pessoas de todas as nacionalidades, quebrando as barreiras étnicas. É isso que ele está dizendo aqui. Ele é o Salvador para todos os que confiaram nele. Ele provê salvação para qualquer pessoa e em qualquer lugar e a qualquer momento. Ele é o Salvador do mundo inteiro nesse sentido. Em termos teológicos, então, fazendo uma distinção simples, mas importante, a morte de Jesus é suficiente para todos, mas é apenas eficiente para aqueles que creem no sacrifício dele. A morte de Cristo tem mérito suficiente para que alguém seja salvo e renovado. Tem poder e potencial para cancelar o pecado de cada pessoa. No entanto, Deus tornou esse sacrifício eficiente e eficaz somente para aquelas pessoas que confessam os seus pecados e colocam a sua esperança no sacrifício de Cristo. Suponha que alguém tivesse também recebido aí uma enorme quantia de dinheiro e aí ela decide ajudar toda a sua família, os moradores ali, seus vizinhos mais próximos. Ele decide ir no mercado X e comprar mantimento para toda a comunidade. Ele falou, fulano aqui, ciclano, eu vou comprar mantimento para todos eles, o senhor pode debitar da minha conta. E eles dizem, do pessoal do mercado X, cada fatura vai ser na minha conta. Poderíamos dizer que esse indivíduo está comprando mantimento de todos, No entanto, mesmo que a pessoa seja esteja disposta, a comprar o mantimento de todos, só vai valer realmente para quem? Para aqueles que forem ao mercado retirar o mantimento qual ele pagou, tá? Só vai servir para aqueles, E fazem suas compras. Sua oferta é suficiente para todos, mas eficiente para aqueles que vão lá e retiram as suas compras. Isso é o que Jesus faz por nós. Ele mesmo que nos conduz ao mercado. O próprio Deus é o que modifica o nosso coração, a disposição do nosso coração para reconhecer que somos pecadores e falar, Senhor, eu não sou digno, eu preciso do teu perdão, eu preciso da tua ajuda. É o próprio Deus que muda. Ele paga e Ele muda a disposição do nosso coração. É Ele que faz isso. Então o primeiro problema com o perdão é a disparidade que existe. Que devemos ser o que realmente como somos. Em vez de desanimar, o que João faz? João quer que nos lembremos da obra de Cristo, que ela é contínua em nosso favor, até hoje. Ele continua a ser o nosso advogado e o nosso pagamento por nossos pecados passados e presentes. Então não desanime. Se você não alcança o padrão de Deus, você não vai alcançá-lo nunca, mas lute para alcançar o mais próximo que você puder chegar. E o segundo problema do perdão é o que? A presunção. Presunção é uma atitude que diz, uma vez que eu fui perdoado, uma vez que o sangue de Cristo é suficiente e eficiente, não importa o que eu faço, Deus vai me perdoar, então não tem problema se eu sair daqui hoje, amanhã e fraudar a receita, se eu pecar, se eu adulterar, se eu voltar para o vício, porque Deus vai me perdoar. Olha o que João diz. Isso é uma presunção. Ora, sabemos o que temos conhecido por isto, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz, conheço e não guardo seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse também deve andar assim como ele andou. João é claro, irmãos. Ele diz que conhece a Deus,
Ou aquele que é cristão, mas não está preocupado em obedecer os mandamentos de Deus, é realmente o quê? Uma pessoa mentirosa. Porque o verdadeiro crente deve andar como Jesus andou, fazer qualquer coisa menos tornar a graça de Deus como garantida. Essa é uma atitude desprezível por algumas pessoas. Eu vou dar algumas razões. Primeiro, quando nós presumimos a graça de Deus, nós desonramos o evangelho, porque suponha seu filho foi para a faculdade, para uma escola particular, você economizou a vida toda para que ele pudesse fazer aquele curso, para pagar para ele aquele curso. E aí o que acontece? Você vai lá, paga o primeiro semestre e seu filho decide ir para a bagunça. E aí começa a vir reprovações. Aí você já desanima, fala assim, conversa com seu filho, pai, dá uma chance para mim, deixa eu tentar de novo. Você fala, tudo bem, vai lá, conversa na faculdade, na escola, paga mais um semestre para ele, e ele vai lá e continua do mesmo jeito. Nada muda. Ele continua na bagunça, reprova tudo de novo. A mesma coisa acontece. O que você vai fazer agora como pai? Você continuará a pagar o seu dinheiro suado para satisfazer a imprudência do seu filho? Eu espero que não. Eu suspeito que você dirá, olha, eu fui com você até agora, a partir de agora, se você quiser estudar, você vai pagar com seus próprios recursos, por conta própria. Suas ações mostraram que você não apreciou o sacrifício que foi feito por você. Jesus não morreu para que nós pudéssemos pecar sem consequência, não foi para isso que ele morreu, mas para que pudéssemos estar livres do domínio do pecado, para que o pecado não tivesse mais o domínio sobre as nossas vidas. Para que nós pudéssemos viver pelos padrões de Deus. Mostramos que não apreciamos ou não entendemos o que Jesus fez por nós na cruz, zombando do seu sacrifício, continuando pecando e não se entristecer pelo pecado, achar que é normal, tentar justificar. Isso nós estamos zombando. Segundo lugar, a pessoa que continua a pecar desconsiderando, está se iludindo sobre sua salvação. João diz que viemos a conhecê-lo se obedecermos os seus mandamentos. O verdadeiro crente confia em Cristo como Senhor e Salvador. Ele não busca o quê? Apenas o perdão, mas também busca o quê? Uma vida diária com Deus. Nós sabemos que não será perfeita a nossa vida, mas será uma vida de luta, constante luta. Um criminoso participou de uma reunião evangelística e pareceu estar muito interessado e percebendo o impacto dramático que sua conversão poderia ter no mundo. Muitos líderes cristãos começaram a visitar aquele criminoso e começaram a evangelizar, começaram a falar de Cristo. Depois de uma longa sessão noturna de evangelismo, ele foi instado a abrir as portas do seu coração, com base no versículo de Apocalipse 3:20, que diz assim: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. A resposta daquele criminoso foi positiva, mas com o passar do tempo, nada mudou na sua vida. Ele continuou cometendo crimes. A princípio ele aceitou o chamado, o apelo, converteu-se, mas a vida dele não mudou, ele continuou cometendo crimes. Aí foram confrontar. Aí ele disse assim, mas não disseram que eu tinha que mudar minha vida e nem que eu tinha que deixar meus amigos. Diante disso, foram lá e informaram para ele sobre o arrependimento. E a partir do momento que ele soube sobre o arrependimento, ele disse que não queria nada com o cristianismo. As pessoas fazem profissão de fé por diversos motivos, por motivos diferentes. Às vezes, pela promessa do perdão, às vezes por uma aparência de responsabilidade, porque seu pai e mãe traz você aqui desde criança e você fala, não, agora eu vou me tornar mais responsável, não. E não necessariamente porque você teve uma experiência genuína com Cristo. Ou às vezes para agradar o pai, a mãe, para agradar a namorada, o namorado, a pessoa faz a profissão de fé para, agora eu sou crente, agora eu vou conseguir o objetivo com o qual eu estava almejando. Diversos motivos as pessoas vêm aqui e professam a fé. João diz, se você quer saber se você é um verdadeiro seguidor de Cristo, olhe para a sua vida.
A verdadeira crença é tentar viver como Jesus viveu. O verdadeiro crente é um indivíduo mudado. Mudado em que aspecto? Fui transformado, minha vida mudou da noite para o dia. Não é assim, mas a sua vida vai ser mudada. Você não será o mesmo como você era antigamente. Sua vida vai mudar, como dizia o seu saudoso João Rossetti, paulatinamente. Vai mudar devagarzinho, mas ela vai mudar. E é isso que Cristo faz. Hábitos escravizadores do pecado não têm mais domínio sobre sua vida. Então, você não tem mais domínio sobre o pecado e você vai ter essas mudanças. Vai mudar, vai ter transformação, você vai perceber. Terceiro, a pessoa continua a pecar, essa em direção a um coração endurecido. Quando ignoramos a palavra de Deus, estamos treinando o quê? O nosso coração a desligar Deus. As pessoas, é interessante isso, as pessoas que vivem perto dos trilhos, né? Nós temos aqui uma irmãzinha que mora bem perto de um trilho, ela se acostuma com o barulho do trilho, ela não ouve mais, ela vive como se o trem não estivesse mais passando, incomodando. E o mesmo acontece, pessoas que moram próximas de rodovia, de avenidas movimentadas, próximas de aeroporto. O alojamento nosso do seminário, ele ficava próximo do aeroporto de Congonhas. E eu, quando cheguei lá, eu fiquei assustado demais. E eu olhava, parecia que o avião estava passando dentro do meu quarto. E com o passar do tempo, eu não ouvia mais o avião. Dormia tranquilo com o barulho de avião ou não, e os aviões começavam a voar 6 horas da manhã. Não era interferência nenhuma para acordar cedo ou não, para dormir tarde ou não. Eu não ouvia mais, o ouvido se acostumou com aquele ruído e não incomodava mais. O que acontece? O mesmo acontece com as pessoas que começam a ignorar os mandamentos de Deus. Eu não vou obedecer esses mandamentos, não. Você começa a ignorar aqui, começa a ignorar ali, você começa a deixar de ouvir a palavra de Deus, deixar de cumprir a palavra de Deus. Daqui a um tempo, o que vai acontecer? Você vai chegar ao ponto que você não vai mais ouvir a Deus. As pessoas vão falar, vai ser como um avião passando, como um trem passando, que não tem impacto nenhum na sua vida. Vai passar despercebida a palavra de Deus. Dietrich Bonhoeffer comentou sobre a fé superficial que estava sendo vendida pelos cristãos contemporâneos. Ele chamou de graça barata. Ele diz assim: a graça barata é a pregação do perdão sem exigir arrependimento. Graça barata é graça sem discipulado, graça sem cruz, graça sem Jesus, vivo e encarnado. A graça dispendiosa é o evangelho, que deve ser buscado repetidas vezes, o dom que deve ser pedido, a porta na qual um homem deve bater. Tal graça é dispendiosa, porque nos chama a seguir. É a graça porque nos chama a seguir a Jesus Cristo. Uma atitude despreocupada em relação ao pecado mostra que você não tem nenhuma compreensão real ou experiência do perdão de Deus. Diante, talvez, do desânimo e da presunção do perdão, nós devemos ter o equilíbrio. Nosso desafio, então, é ter uma visão equilibrada do perdão de Deus. Significa algumas coisas. Primeiro, temos que ser realistas, devemos conhecer que não vamos chegar à perfeição. Você não será perfeito. Haverá dias ruins. Não devemos usar isso como desculpa para pecar, para sermos indiferentes à nossa fé. Mas precisamos mantê-la em mente para aqueles momentos que nós tropeçamos. E quando nós tropeçarmos, caímos, falharmos, nós temos que levantar. Não esconder o pecado, confessar o pecado. Não justifique o seu pecado. Confesse o pecado, peça ajuda para Deus. Segundo, muitas pessoas começam a vida cristã como um sprint. Aquela corrida rápida. Elas demoram para uma corrida e em pouco tempo elas estão sentadas, desanimadas, ou
vagando numa direção diferente daquela que ela começou. Ela começa numa velocidade rápida, num sprint, e depois, devagar, senta, ou vai por outros caminhos. Para eles, a vida cristã é uma diversão temporária. O verdadeiro discipulado, o verdadeiro cristão, a verdadeira vida com Cristo, não é uma moda passageira que nós passamos, é um estilo de vida que deve ser o quê? Cultivado e desenvolvido. Cultivado e desenvolvido. Todo casamento, irmãos, todo casamento exige o mesmo tipo de trabalho. A euforia dos recém-casados, com o tempo ela vai diminuindo. Nesse ponto, aí nós devemos o quê? Amar. Nós devemos trabalhar. Você deve trabalhar o quê? Com os pequenos aborrecimentos, né? As coisas que um fala para o outro e magoa. Nós devemos trabalhar as tempestades dentro de um copo d'água que surge, né? Algo tão pequeno vira uma tempestade gigantesca. Desenvolver compromisso com aquela pessoa que você fez votos, que você jurou diante de Deus e diante das testemunhas. Pessoa que você casou. Há dias bons, dias ruins, mas o casamento forte é aquele que continua trabalhando. Para quê? Aprendendo e crescendo para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Olha o detalhe. O casamento ele é para a glória de Deus. Eu estava conversando essa semana com um casal que tem a minha idade de casamento. Eles têm 43 anos já de casado, vão fazer 44 agora no próximo mês. E aí ele estava testemunhando, né, conversando com ele, ele comentou que num grupo de pessoas aleatórias, não cristãs, e viu a maneira como ele se comportava com a esposa dele, e uma moça falou assim, nossa, eu tinha desistido do casamento, eu tinha desistido de viver uma vida a dois, mas vendo o senhor e a sua esposa, eu me animei novamente a ter uma vida, a dividir minha vida com outra pessoa. Nós não temos a dimensão, o nosso casamento é para a glória de Deus. Nosso casamento, as pessoas estão olhando para nós, a maneira como eu trato a esposa, como eu falo com ela, os filhos estão vendo isso. Isso vai fazer toda a diferença na vida dos filhos, dos vizinhos, de pessoas que nós talvez nem imaginamos. A fé cristã é assim, a vida com Deus requer persistência, significado. Confessar o nosso pecado ao Senhor, levantar-se depois de cairmos, se contentar em ser visto como uma boa pessoa pelos outros, não vai mudar nada, né? Nós temos que se contentar em ser visto por Deus, como Deus tem nos visto. É um compromisso para toda a vida. Algumas perguntas para a gente refletir. Você enxerga a luz de Deus na sua vida? Você enxerga a luz de Deus na sua vida? Você passou ou deixou de fazer, depois que a luz de Deus, depois que você teve uma genuína experiência com Cristo, você deixou de fazer aquilo que você fazia? Deixou de pensar aquilo que você pensava? Se você não sente a luz, ou se você acha que a luz está apagando, pode ser que ela nunca esteve acesa dentro de você. E aí você tem um problema grande, que é um problema de uma reconciliação, um problema de você reconhecer que você é pecador e precisa desse Cristo Salvador. Quando nós encontrarmos esse equilíbrio, quando nós reconhecermos esse Deus, nós não apenas mostraremos que nós somos verdadeiros seguidores de Cristo, mas nós mostraremos que nós entendemos a maravilhosa graça de Deus para a nossa vida. Avalie sua vida. A luz de Deus está brilhando? Você está refletindo a luz dele? Ou está se apagando? Ou ela nunca esteve acesa? Você nunca mudou de quando você aparentemente professou a sua fé? Se você não fez isso, faça. Reconheça a maravilhosa graça de Deus na sua vida. Encontre. Você vai ver como essa mudança vai ser boa, vai ser agradável. Não vai ser perfeita, mas vai ser boa e agradável.
Que Deus nos abençoe, irmãos, e que a graça e a glória de Deus, né, a glória seja dada somente ao nosso Deus. Que Deus nos abençoe. Amém.